Sabe, na história da engenharia de foguetes, existem algumas lendas, tecnologias que prometem mudar o jogo completamente, mas que por algum motivo parecem sempre inalcançáveis. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma dessas lendas, o motor Aerospike. Essa é a questão, né? A pergunta que tirou o sono de engenheiros por décadas. Era um paradoxo que simplesmente não parecia ter solução. Isso até que uma nova forma de pensar, de projetar, entrou na jogada e virou a mesa. Bora entender como isso aconteceu. Tá, mas antes de mais nada, por que tanto alvoroço em cima desse motor? O que faz dele, assim, o santo graal da propulsão de foguetes? Olha, falando de um jeito bem simples, sabe aquele bocal em formato de sino que a gente sempre vê nos foguetes? Então, o Aerospike não tem isso. No lugar, ele tem uma espécie de cone, uma ponta, ou spike, e os gases são expelidos ao longo da superfície dessa ponta. Pode parecer uma mudança pequena, mas essa geometria, ela faz toda a diferença do mundo. E aqui a gente entende o porquê. Pensa só, o motor de foguete tradicional é meio que um especialista. Ele é projetado para ser super eficiente em uma altitude específica. O motor de primeiro estágio funciona bem aqui embaixo, na atmosfera densa, já o do segundo estágio lá no vácuo. O Aerospike, ele é diferente. Ele meio que se adapta à pressão do ar em tempo real. Ou seja, ele é eficiente o tempo todo, desde o lançamento até a órbita. E isso é o sonho para criar naves que vão da Terra ao espaço de uma vez só, sem precisar de estágios. A ambição máxima da engenharia espacial. Ok, se a teoria é tão boa, tão perfeita, por que a gente não vê aerospikes em tudo que é foguete? A resposta, infelizmente, está num problema, um problema fatal e, bem, quente. Pensa nesse número, 3.500 graus Celsius. Essa é a temperatura dos gases que saem do motor. Para a gente ter uma ideia, isso é mais quente que lava de vulcão. É quente o suficiente para derreter praticamente qualquer metal conhecido. E aí que está o pulo do gato. Ou melhor, o problema. Aquela ponta central, o coração do Aerospike, fica o tempo todo mergulhada nesse inferno de 3.500 graus. Como resfriar isso? Como evitar que o motor simplesmente derreta? Por muito tempo a resposta foi: não dá. Parecia impossível. E olha, não foi por falta de tentativa. Décadas se passaram, projetos foram criados, protótipos construídos, mas nada. O problema do resfriamento era um muro, uma barreira que a engenharia tradicional, com as ferramentas e a imaginação da época, simplesmente não conseguia ultrapassar. Até que algo mudou. E a solução não veio de um metal super resistente ou de uma liga milagrosa. Veio de uma forma completamente nova de pensar o design. E é aqui que entra a verdadeira protagonista dessa história. Isso aqui é o que chamam de engenharia computacional. E não é só um programa de desenho 3D, um CAD da vida. Pensa assim, a empresa Lip 61 criou um sistema onde eles não desenham a peça, eles programam a peça. Eles inserem as leis da física, as metas do projeto e uma inteligência artificial gera sozinha o design perfeito para aquilo. Essa frase do cofundador da Leap 71 diz tudo, né? Nós nem possuímos um pacote de CAD. Isso é uma ruptura total. Eles não estão melhorando as ferramentas antigas. Eles jogaram as ferramentas antigas fora e criaram algo completamente novo. E essa IA tem nome Neuron. E a Neuron não olhou para o problema do resfriamento como um engenheiro desenhista. Ela olhou como um físico. E a solução que ela encontrou é genial. E parece até coisa de outro mundo. A solução foi criar canais de resfriamento fractais. Imagina uma rede de veias e artérias dentro do metal, só que uma rede projetada por uma IA para ser a mais eficiente possível na troca de calor. Esses canais super complexos, cheios de curvas, forçam o oxigênio líquido, que é geladíssimo, a passar por cada cantinho da ponta, roubando o calor antes que o motor derreta. É uma estrutura tão complexa que seria impossível um ser humano desenhar, mas é perfeita para ser impressa em 3D. Ok, um projeto no computador é lindo, mas e na prática? E na hora do vamos ver? A prova de fogo, literalmente. Será que a solução da IA ia funcionar no mundo real? E aqui as coisas ficam ainda mais impressionantes. Olha essa velocidade. O que a engenharia humana levou décadas tentando e falhando foi feito em semanas. Semanas, da ideia inicial até a peça pronta. O motor foi impresso em 3D, em cobre, como uma peça única, monolítica, sem parafusos, sem solda, sem montagem. E aí, no dia 18 de dezembro de 2023, eles apertaram o botão. E funcionou. Simplesmente funcionou. Os dados do teste bateram certinho como esperado. A pressão, o empuxo, tudo.
aquele sistema de resfriamento, aquela obra de arte da IA, aguentou o tranco e venceu o calor infernal. Sucesso na primeira tentativa. Depois de mais de 30 anos de becos sem saída, a primeira vez que ligaram um Aerospike projetado por IA, ele funcionou. Isso não é só um passo à frente, é um salto gigantesco. Beleza. E o que isso tudo significa para o futuro? Porque a história aqui é muito maior do que só um motor de foguete, por mais legal que ele seja. O que a gente está vendo é uma mudança de era. A engenharia está deixando de ser um trabalho de desenhar peças e se tornando um trabalho de programar sistemas. O tempo de desenvolvimento despencou de anos para semanas. E os designs não são mais limitados pela nossa imaginação. Eles são otimizados pelas próprias leis da física. E essa citação da CEO da LEAP 71 é a chave para entender tudo. Ela diz que o Aerospike e um motor de sino tradicional não são projetos diferentes, são só fenótipos diferentes do mesmo DNA computacional. É genial! A IA que fez o Aerospike também pode fazer um motor comum. É como se eles tivessem criado o sistema operacional para construir qualquer tipo de motor. Então, no fim das contas, a grande novidade não é o motor, é o método, é a forma como ele foi criado. Essa tal de engenharia computacional pode ser usada para criar turbinas, motores elétricos, trocadores de calor, basicamente qualquer máquina complexa que obedeça às leis da física. Ou seja, o retorno do Aerospike não é o fim da história, é só o comecinho. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a IA conseguiu resolver esse problema que era tido como impossível, o que mais ela vai construir? Quais outras tecnologias lendárias estão só esperando por uma nova forma de pensar para finalmente saírem do papel?